Olá, eu sou Selma Ferreira do programa Passaporte Imigrante, um programa que conversa com os imigrantes do Algarve, que quer saber das suas histórias, das suas alegrias, das suas tristezas, como é o Algarve para eles, como é chegar até aqui. Venha conosco, participe do nosso programa, dê seu like, comente, participe mesmo plenamente conosco. Hoje nós convidamos uma pessoa muito especial. Especial porque é uma daquelas mulheres de muitos chapéus, sabe? Que tem várias facetas profissionais. Eu tenho a honra, a alegria e o gosto, como se diz em Portugal, de ter conosco a Paula Medeiros, uma querida, a minha querida amiga Paula Medeiros. Paula, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite e, antes de mais, um bem-aja a vocês todos por conseguirem levar até outros pontos uma mensagem de esperança e de vontade de estar aqui para o que vem, quem procura Portugal e, nomeadamente, o Algarve para viver. O nosso grande bem-aja por ajudarem e contribuírem para o sucesso de todos. É a nossa alegria porque com a Conect TV Algarve, com o nosso programa Passaporte Imigrante, nós queremos exatamente isso, que as pessoas se sintam à vontade aqui e descubram a história dos outros, porque ao contar as histórias nessa conversa que nós fazemos, quem nos ouve entende que somos pessoas comuns e as pessoas comuns conseguem através de grandes esforços muitas vezes. E eu queria te perguntar agora, Paula. Paula, quem é você? Quem sou eu? Sou uma luso-canadiana, de origem, nasci nos Açores. A minha mãe é aqui do continente, da cidade da Guarda, sou também de origem beirã. E também conto com 10 anos de imigração no Canadá. Também vivi no estrangeiro, então sempre tive o gosto por trabalhar com migrações, sempre ambicionei tornar-me um pouco especialista na matéria, digo um pouco porque é um mundo, é muito difícil sabermos tudo, englobarmos tudo, mas o meu objetivo é realmente dedicar-me ao conhecimento da área das migrações e dar uma gotinha de água, quer em termos científicos, mas principalmente em termos sociais, para que se consiga obter uma integração plena, porque no fundo somos todas pessoas, como disseste e muito bem, e também ver o potencial que cada pessoa, o potencial da diferença que traz em termos de desenvolvimento mundial. Cada pessoa que vem para Portugal com a sua cultura está-nos a enriquecer, e é isto que eu também quero fazer durante o meu dia-a-dia, é passar a palavra. Por isso também agora vou começar o meu segundo ano de doutoramento na área das migrações. É Sociologia, mas especialização na área das migrações, exatamente na tentativa de trabalhar nas questões relacionadas com a integração das pessoas, o sucesso das pessoas que escolheram Portugal. Eu há muitos anos que trabalho na área das migrações e quando conheço alguém que emigrou para Portugal, eu digo sempre obrigada por vir para Portugal, porque sei que é um país fabuloso, a nível de tempo, gastronomia, somos fechados, mas não somos mais pessoas, no sentido, podemos não ter a alegria contagiante imediata dos brasileiros, mas também não deixamos de não acolher à nossa própria maneira. É um país pacífico. No entanto, reconheço que é um país com muitas limitações. Então, quem escolhe para Portugal tem que ser muito bem recebido. Isso nós agradecemos. Eu queria fazer um parênteses, Paula. Nós falamos, você nos trouxe para essa área das migrações, falou muito bem da sua paixão, mas você não disse ainda qual é a sua função. Quem é você nas migrações? Porque eu deixei isso meio escondido, mas eu acho que valia a pena para a gente colocar no contexto das pessoas entenderem quem é a Paula, que durante 2 anos ou 3 anos foi responsável pelo Algarve e hoje teve uma mudança profissional. Então, profissionalmente, a Paula é a... Profissionalmente estou como adjunta do nosso secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, uma pessoa que para mim é o meu mestre na vida, que é o Dr. José Cesário, e que tem uma forte ligação com o Brasil, trabalha muito com a comunidade portuguesa no Brasil, neste momento está no Brasil, curioso, e foi com ele que eu ainda consegui acreditar mais no projeto das migrações, com quem tenho trabalhado há quase 10 anos. A minha paixão pelas migrações fez com que, no início deste ano, em Portugal tivemos eleições e tivesse sido convidada para integrar a lista de candidatos a deputados à Assembleia da República
pela diáspora portuguesa, pelas migrações. Certo. Ou seja, damos a volta e voltamos sempre ao mesmo, porque realmente é aquilo que eu faço com amor, com paixão e com coração. Neste momento trabalho com as emigrações, como quem está no estrangeiro. Comecei em maio deste ano. Antes disso, estava como responsável da parte das imigrações. Quando nós nos conhecemos. É verdade. Desde 2020 que mudei-me para o Algarve, de armas e bagagens. Sei quais são algumas dificuldades que sentimos quando cá chegamos. Claro que não tão intensas como quem não é português, mas não deixo-as sentir, até porque sou de origem açoriana e diariamente recordam-me que eu não deixo de ser uma paraquedista cá também. Temos sempre que trabalhar o dobro para termos o nosso lugar ao sol. Mas fica aqui a palavra de esperança, trabalhamos o dobro, é verdade, mas conseguimos o nosso lugar ao sol no Algarve. Eu acho que sim. És um exemplo disso. Nós vamos conseguindo, tendo o nosso sucesso, o nosso respeito, os outros a olharem para nós como uma forma de fazermos a diferença na nossa comunidade, são tudo sinónimos de sucesso e que nos faz acreditar no Algarve. Então, durante muitos anos trabalhei para o Alto Comissariado para as Migrações, que trabalhava exclusivamente na questão da inclusão dos nossos migrantes na região do Algarve. Certo. O que foi para mim uma experiência magnífica. Trabalhei muito, não vou negar, principalmente com as questões da guerra da Ucrânia, o trabalho foi a triplicar. Sim. No entanto, obrigada. No entanto, fez-me ter uma oportunidade única e que eu não trocaria por nada, que foi conhecer o Algarve de Alcoitim a Aljazur e toda a disparidade que existe nessa região. Numa região pequena, sim, temos menos de 500 mil de habitantes, mas que realmente conta com uma diversidade territorial, geográfica. É assim, é muito interessante, é mesmo algo que gostava de desafiar quem tiver a oportunidade, mesmo que seja aos fins de semana, ir para diferentes cidades do Algarve e ver, e até mesmo descobrir qual será a melhor cidade para viver. Para viver, exatamente. Na sua experiência, tendo vivido esses quase 4 anos cuidando da imigração aqui no Algarve, qual para você foi visível a maior dificuldade dos imigrantes? Tirando a documentação, tá? Porque a documentação foi efetivamente, eu não vou enveredar muito por aí, porque a nossa conversa é para ser uma conversa mais leve. Então, mas qual foi a maior dificuldade dos imigrantes, independentemente da nacionalidade, porque a gente sabe que a questão da nacionalidade varia um pouco, porque a cultura, né, vai fazendo com que se costure outros tipos de relações, mas como é que você sentia isso? É assim, o que eu senti foi algumas necessidades com as quais os nossos imigrantes têm de se separar são as mesmas que muitos portugueses, mas é óbvio que um nível muito mais acentuado, que é a questão da habitação. Okay. A nível da habitação, o Algarve tem um problema que tem que ser resolvido e nós vemos isso na cidade onde estamos, que é uma cidade magnífica, extremamente segura e que eu recomendo para quem quiser viver num sítio tranquilo. É Faro, mas que a nível de construção há muito pouca. Se há pouca construção a nível de habitação, há aí depois um ciclo vicioso que acaba por se gerar. Sim. Ou seja, precisamos de mão de obra, mas não temos onde as deixar a residir. Temos muitas multinacionais no Algarve, na área da hotelaria, mas se não conseguir fornecer às pessoas que vão para lá trabalhar uma habitação condigna, não vão poder ter mão de obra. Porque o ordenado não faz face às despesas que nós temos com a nossa habitação. Nos últimos 2 anos, a alimentação, o custo de vida no seu geral em Portugal disparou e esperemos que venha a acentuar agora, exatamente. É sempre a situação o que se fala é a questão da guerra, a guerra veio a aumentar os preços dos nossos bens alimentares e afins, mas a verdade é que está a ficar uma situação insustentável e quando afeta os locais que têm uma rede familiar boa, como é o caso dos portugueses, imaginemos como é que é quem vem para Portugal sem ter cá quem os ajude e acaba por se deparar com situações muitas vezes de grande pobreza. Então, realmente a alimentação é um problema muito sério, porque, para quem, como você dizia, para quem já vive aqui, tem família, é muito mais fácil. Muitas vezes a horta, que nós chamamos no Brasil de horta, eu sei que meus vizinhos fazem uma horta comunitária e de vez em quando eu encontro um feijão, uma batata na porta da minha casa, mas se a gente não tiver integrado, isso não existe e é muito difícil.
Mas tem um outro fator, você falou da habitação, você falou da alimentação, do transporte também, eu acho que é algo... O Algarve tem um handicap muito grande, que são mesmo os transportes. E nós vemos na própria rede ferroviária, até as próprias ligações entre o Algarve e Lisboa têm muitas limitações em termos de comboio, e depois dentro das próprias cidades, e para além disso também os próprios valores, cada vez aumenta mais o custo de vida, logo a parte do transporte também acaba por encarecer. Uma outra dificuldade, quem não domina o idioma português, é sem dúvida a língua. E à semelhança do que acontece um pouco por todo o país, nós cá também não temos muitos recursos em termos de docência do português. E quando não há professores para ensinar português, maior vai ser a necessidade daquela pessoa em aprender. Muitas vezes as comunidades que não falam português acabam por ter grandes oportunidades no Algarve, porque o idioma inglês é uma mais-valia para quem o domina. Então conseguimos ver, por exemplo, as comunidades lusónicas a conseguirem trabalho, principalmente na área da restauração, através do idioma inglês. Não falam o português, mas conseguem ter trabalho, porque uma grande parte da nossa população é do Reino Unido e outros países de língua que falam a língua inglesa. Exato, mas que falam, né? Porque muitas vezes são os holandeses, são os finlandeses que falam inglês, porque o inglês é sempre uma segunda língua. Mas aí, eu não queria me parar muito nisso, mas eu queria te fazer uma pergunta. Aí também não é um problema, porque, por exemplo, muitos dos nossos empresários atualmente são ingleses ou são internacionais, ou estrangeiros que falam só a língua inglesa e não falam português. E acontece que nós podemos chegar num restaurante e não conseguimos falar português. Isso não começa a ser uma barreira? O próprio português que olha, está em casa e começa assim um pequeno processo de discriminação, porque é difícil. Já aconteceu comigo de entrar no restaurante e levantar e ir embora, porque eu estava com alguém que não falava inglês, que queria se expressar, mas eu não posso pedir o que eu quero. Eu estou em Portugal e tinha que traduzir para o português o conforto daquela refeição, ou seja, traduzir o menu, falar com o funcionário. Eu achei isso tão difícil, é triste, eu acho triste, a palavra é essa mesmo. Eu concordo, até porque quando vamos para a Espanha, se não falamos português, nem que seja hablamos português, dificilmente conseguimos comunicar. Tens toda a razão, e também já senti muito desconforto de pessoas que estão comigo. Felizmente o português é uma pessoa que, parecendo que não, porque nós reclamamos muito, mas somos muito tolerantes e nós adaptamos a tudo. Tanto é que, em termos de descobrimentos, nós chegávamos aos países e nós casávamos com os locais, não é? E nós aprendíamos os idiomas, e quando chegámos a outros países também tentamos aprender e adaptar-nos. Um exemplo disso são os portugueses quando chegam ao Brasil, rapidamente começamos a falar com português com açúcar, né? Com açúcar é ótimo. Não tinha ouvido isso. Português com açúcar. Adoro. Quem fala português com açúcar? Adoro. Mas também tem a Suíça, porque o português viaja muito. A Suíça, a França, a Alemanha tem português. Como nós brasileiros, o português também viaja muito. Eu acho que ele faz menos barulho quanto viaja. A comunidade portuguesa nos Estados Unidos é enorme. É enorme. No Canadá, em França, é muito temos grande. Mais de 1,5 milhão de descendência portuguesa. Falando de português, falando de comunidade, falando de língua portuguesa, Paula, como é que foi abraçar esse novo desafio, que é ser presidente da Casa de Angola do Algarve? Olha que loucura. Eu acho que é um desafio demasiado grande, e às vezes o receio de ter que estar à altura daquilo que foi feito até hoje aparece, o que é normal. Eu acho que é humano, e ainda bem que somos pessoas que temos aflições e medos de falhar, ainda bem, porque isso faz com que tenhamos a oportunidade de fazer mais e lutar mais. Sim. E fazer muitas vezes algo melhor daquilo que normalmente fazíamos, superar as nossas próprias competências. Agora, que sem dúvida é um grande desafio, é uma casa com mais de 30 anos de existência, em que faz atividades de grande dimensão, de grande peso, reconhecidas no Algarve, e mais do que nunca a Casa de Angola, agora com a nova direção, abraçou o símbolo da lusofonia. Sim. E isto aí ainda não deixa de acatar uma maior responsabilidade. Nós acabamos por englobar e conseguimos representar muito bem a questão da nossa famosa CPLP dentro da nossa Casa de Angola. É um desafio enquanto pessoa formada na área social,
que conhece a situação da comunidade angolana no Algarve, de uma parte, e que quer muito contribuir para que haja uma alteração de paradigma em determinadas situações, porque há de tudo. Nós temos pessoas muitíssimo bem-sucedidas de Angola no Algarve. Temos outras pessoas que ainda precisam de uma pequena ajuda, e aí conto também em determinados aspectos com o apoio da Embaixada e do Consulado, e nós tivemos presente a Embaixada na nossa tomada de posse no passado sábado, dia 24 de agosto de 2024. Eu penso que não deixa de haver aí também muita boa vontade da parte deles em fazer a diferença junto connosco. Eles fazem sempre a diferença, mas juntos conseguimos muito mais. Outro peso que nós temos é que nós, ao sermos o símbolo, a expressão da lusofonia no Algarve, intrinsecamente estamos associados à união. A união entre povos. Sim, porque Angola não deixa de ser, né? O povo africano aqui é muito, né? O povo africano tem a sua expressão no Algarve, é significativa, mas a cultura africana gosta de abraçar tudo e todos, gosta da harmonia, gosta da felicidade, e isso faz com que realmente tenhamos essa responsabilidade de conseguir passar a cultura africana para os outros, mas também receber um pouco a influência dos outros, mas levar até além aquilo que melhor Angola tem, e de certa forma também não queremos deixar de não contribuir na promoção daquela terra lindíssima, e que não há quem passe por lá e não goste. Sim. Não há quem não passe por lá e não queira voltar, mesmo que não possa, mas a vontade está lá. E também promover então neste sentido a Angola como destino turístico cada vez mais, porque não deixa de ser uma maneira de ajudar aquele país. Exatamente. Que tem muito potencial. Isso é extremamente interessante, porque a promoção de Angola como destino turístico é algo que nós não pensamos automaticamente. Inclusive, você falava do carinho do povo. Eu quero lembrar a todos que a palavra dengo vem do angolano. É uma das palavras que vem do angolano, que é uma palavra que nós no Brasil usamos muito, muito, muito. Né? Nós somos muito dengosos, e assim são também. Ainda bem. E assim são todos os angolanos. Vão ser 4 anos, 2 anos? Para já são de 2 anos. 2 anos. E também espero que, a fim de 2 anos, eu tenha conseguido fazer com que alguém fique com vontade de dar continuidade. Eu acho que mandatos muito extensos também muitas vezes nesta nova era, porque é diferente da era do meu antecessor. O seu antecessor? Exatamente. Intercaladamente foram quase 30 anos de gestão. Ok. Eu, também por questões de vida pessoal, e como disse há pouco, estou um pouco envolvida na parte política. Lógico. E a nível mundial, quero ir trabalhar muito para o Brasil. Estive lá o ano passado, quero voltar. Estou ansiosa, ainda não fui ao Brasil este ano. Como é que é possível? Estou a contar os segundos. O ano ainda não terminou, em princípio ainda vou conseguir voltar. Uma terra que eu muito adoro, e não fui brasileira por um triz. Tá vendo? Olha só. E então quero mesmo preparar a nova geração, e no dia da tomada de posse tivemos o gosto de conhecer um jovem muito talentoso que está a viver em Portugal há um ano. Sim. E que não conhecia a associação e que agora já vem ter connosco. Quem sabe se aquele jovem recentemente chegado a Portugal não vem amanhã ser o próximo presidente da Casa de Angola. Ou seja, de preparar os outros para depois assumir esta dimensão de presidir uma casa que muitas vezes traz-nos muitas mais-valias, mas também traz muito trabalho no sentido de conseguirmos mobilizar pessoas para estarem a trabalhar e para estarem presentes nos eventos. Tudo isso requer muito tempo, que é a questão do voluntariado, e apelo a todos que estão neste momento no Algarve, de origem angolana e de origem de países TCP/LP. Nós temos a representatividade brasileira, e muito bem, um grande empresário da nossa comunidade, o nosso estimado Giovanni, e espero que todos os angolanos que estejam a ver essa entrevista possam vir até nós e abraçar esta causa e levar mais além o nome da Angola. Eu acredito que você chame também os jovens. Venham os jovens, as escolas, os jovens que gostam muito de participar, de fazer, que são uma expressão viva, e que infelizmente às vezes com as gerações que se seguem vão perdendo esse afeto pela raiz, mesmo se o povo angolano
o povo angolano se junta muito, né? Muito, é muito unido. Eu penso que há uma mais-valia nós integrarmos e misturarmos uns com os outros. Sim. Senão nós não íamos poder saber o que é o Kizomba, não é? Não. Era impossível termos a palavra dengue se não, realmente não fosse essa integração. Esse intercâmbio cultural que existe, que é a nossa maior riqueza enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Agora, é uma coisa que eu quero passar aos mais novos, que é o associativismo traz inúmeras vantagens. O socializar não é só porque somos seres humanos, não é só porque se fala que é importante. E nós vemos que cada vez mais a nova geração está muito ligada às questões digitais e muitos são os problemas de saúde mental que se vê nas crianças. Em todos eles. Isso é transversal mundialmente. Sempre existiu problemas de saúde mental, sim, mas cada vez mais começamos a ver jovens com grande depressão. E eu continuo, como pessoa que trabalha na área social e como pessoa que também tem a sua própria vida digital, eu acredito que a falta do abraço, do contacto e de toda a networking que nós conseguimos obter no movimento associativo acaba por desencadear problemas de saúde mental, nomeadamente a depressão, porque somos seres humanos. Com o movimento associativo, principalmente para quem é recente, é chegado a Portugal há pouco tempo, é uma mais-valia porque vai abrir portas em nível de conhecimentos. Todas as pessoas um pode arranjar na parte do trabalho, o outro sabe a informação sobre a questão da regularização, até por questões religiosas. Há uma panóplia de vantagens que nós conseguimos obter através de um movimento associativo, que é esta mensagem que nos próximos tempos eu quero passar a todos os que pertencem à Casa de Angola, a todos os angolanos, mas a todos os migrantes que residem neste momento na região do Algarve. Ótimo. Vamos usar e abusar do movimento associativo. Não precisa de ser a Casa de Angola, não precisa de ser a Casa do Brasil. É um movimento associativo no seu geral. É uma forma plena de integração na sociedade, em Portugal e em qualquer parte do mundo. Olha, eu ia pedir para a Paula nos deixar uma mensagem de final de entrevista, mas eu acho que a gente fechou aqui com uma mensagem maravilhosa de união. Paula, o nosso tempo é curto, isso foi uma conversa, não foi uma reportagem. Eu tenho até pena, eu acho que merecia uma grande reportagem aqui, porque o seu conhecimento, e vocês entenderam que nós falamos com uma luso-canadiana que vive no Açores, que é presidente da Casa de Angola, fazendo um doutoramento em imigração, 4 anos trabalhando em imigração no Algarve. Então, a Paula é um mundo que caminha e vai contagiando as pessoas com essa paixão pelas pessoas. Sim. E pelo trabalho associativo. Eu vou te deixar dar uma mensagem final, mas antes disso eu quero te agradecer imenso. Não, eu porque eu sei que o seu tempo é curtinho, você está correndo e foi uma honra muito grande te receber e é uma honra estar com você, poder trocar ideias, poder conversar. Agradeço a sua linha aberta comigo e acho que sim, concordo com você. Mais associativismo, menos jovens fechados no telemóvel, mais abertura para esse mundo que é enorme e que pode ser maior ainda simplesmente se a gente olhar para o lado. Paula, sua mensagem para as pessoas? A primeira mensagem é: a honra é toda minha trabalhar contigo. Ter-te conhecido foi das melhores coisas que me aconteceu cá no Algarve. Eu não estava cá há muito tempo. Adoro trabalhar com a comunidade brasileira. Eu agradeço muito todas as oportunidades que têm-me dado, que são algumas, e não esperava outra coisa senão um grande acolhimento por parte dos brasileiros no Algarve e em todo o Portugal no seu geral. A minha mensagem é: Portugal pode não ser o país mais fácil em determinadas coisas, mas sendo um país extremamente seguro, deem uma oportunidade aos portugueses também de vos deixar entrar na vida deles e integrem a comunidade, participem nas atividades. Nós desconfiamos, nós somos aquelas pessoas que primeiro estranhamos e depois entranhamos. Não desistam, venham para nós e que nós vamos tentar o nosso melhor à nossa maneira, mas com a vossa ajuda a nossa maneira vai se tornar ainda mais positiva. Obrigada a todos por escolherem Portugal e por virem viver para Portugal. Muito sucesso para todos. Olha, muito obrigada. Muito obrigada. Não, obrigada mesmo. Obrigada eu. Eu sou Selma Ferreira, do programa Passaporte Imigrante para Connect TV Algarve. Tu, talentos unidos em prol do Algarve. Green Valley Restaurante, onde é bom estar. Esperamos por si.